Perfeito. Esse fantasminha aí foi o Daniel Petengil correndo aqui para a bancada. Acontece ao vivo e assim mesmo, né? O programa com uma hora e meia de duração acontece, tá? Você viu? Olha, o Usain Bolt, aquele 100 Vou metros. poupar o seu fôlego nesse momento, viu? Professor, vou abusar do seu, mas olha, vamos para uma reportagem aqui, vamos falar dos gastos, né, de cada um dos cargos para as eleições 2022. Sabemos que são cifras, né, bem generosas. Roda aí então a reportagem da Nayana Bricá. Os valores foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicados no Diário da Justiça Eletrônico de hoje. O documento foi assinado pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, e em conformidade com a decisão do plenário, os valores são os mesmos praticados nas eleições de 2018. Basicamente, como o Congresso Nacional não estabeleceu por meio de lei, o TSE ele pegou o que foi utilizado na eleição de 2018 e atualizou esses valores pelo IPCA, que é o indicador que foi utilizado para estar fazendo correção desses valores. Os candidatos à presidência poderão gastar no primeiro turno quase 89 milhões de reais. Já no segundo turno, caso aconteça, o valor diminui para aproximadamente 45 milhões de reais. Já os candidatos ao governo do estado poderão gastar no primeiro turno pouco mais de 7 milhões de reais. Caso aconteça o segundo turno, o valor diminui para mais de 3 milhões e 500 mil reais. Candidatos ao Senado poderão gastar quase 4 milhões de reais. Os candidatos a deputado federal poderão gastar pouco mais de 3 milhões de reais. Já os candidatos a deputado estadual poderão gastar pouco mais de 1 milhão de reais. A quantidade de pessoas trabalhando nas ruas também será limitada de acordo com o cargo. Candidatos à presidência terão direito de fazer 698 contratações. Candidatos ao governo do estado poderão fazer 1.396 contratações. Candidatos ao Senado também 698 contratações. Já os candidatos a deputado federal poderão fazer 489 contratações. Candidatos a deputado estadual poderão fazer 245 contratações. Esse limite de gasto, obrigatoriamente ele tem que ser seguido, né? E aí quando o candidato extrapola esse limite de gasto, ele acaba tendo que pagar uma multa de até 100% desse valor que excedeu o limite, além do que ele também pode responder por um processo de, vai investigar, no caso de abuso de poder econômico e outras sanções determinadas em leis específicas. Vale ressaltar que o limite fixado é único e inclui os gastos realizados também pelos candidatos a vice e suplentes. Como a chapa é única, os dois estão sujeitos a esse limite de gasto. E compreende, no caso, todas as despesas que o candidato faz, além das transferências que ele faz para outros candidatos e outros partidos, e também eventuais doações estimáveis em dinheiro que houver ali, faz parte desse limite de gasto também. Dinheiro não vai faltar, né, professor Haroldo? Ainda é muito dinheiro. Eu, particularmente, acho que é muito dinheiro para você fazer política, considerando que você tem outras áreas extremamente carentes em nosso país, como saúde, educação e segurança. Enfim, por que eu digo que é muito dinheiro? Porque você tem, por exemplo, hoje, com as novas tecnologias de informação e comunicação, você tem as redes sociais, que você poderia muito bem divulgar a sua plataforma política, divulgar as suas propostas, você tem a TV aberta, você tem jornal, você tem rádio, você tem uma série de meios de comunicação que você poderia naturalmente fazer essa divulgação com maior tranquilidade. Observem a quantidade de pessoas contratadas. Se pegar um deputado estadual, 245, salvo engano, pessoas que podem ser contratadas. Essas pessoas contratadas vão querer emprego se esse deputado se eleger, E daí começa o vínculo todo, a dependência toda. E muitas vezes pessoas que são contratadas são indicadas por deputados federais, estaduais, vereadores, como nós vimos aí, até pouco tempo atrás, sem a mínima qualificação. Por quê? Porque ele trabalhou na campanha do cara e quer emprego. O cara ganhou, ele quer emprego. Então, eu acho que ainda é muito dinheiro, A gente poderia ter um processo mais barato. A própria Justiça Eleitoral tem um trabalho, uma missão de guerra todo ano de eleição, gastando milhões de reais exatamente nesse sentido. E isso, para mim, realmente me incomoda muito. Outro ponto que eu acho que é absolutamente desigual é a questão do tempo de televisão.
No Brasil, as siglas, os maiores partidos têm mais tempo de televisão. Imagine você, alguém que é bem intencionado, tem uma boa formação e quer ser candidato ao Senado da República. Só que o seu concorrente, que já está lá há 10 anos, muitas vezes, há 15 anos, que será candidato novamente ao Senado, numa condição infinitamente melhor, ele tem 2 minutos e meio para poder, e um marqueteiro para poder fazer a sua proposta e mostrar a sua proposta. E o outro, que está num partido pequeno, mas tem boa formação, tem boas propostas e pode ser tão bom senador quanto o vicioso senador que já está lá no poder há muito tempo. Ele não tem a mínima chance. Ou a chance dele é mínima, sabe por quê? Porque ele não tem tempo de televisão, ele tem 8 segundos. O que ele faz com 8 segundos? Você me fala? Não faz nada. Lembra do Enéas? Meu nome é Enéas. Pois é, só conseguiu alguma coisa porque conseguiu com muita criatividade ali, em alguns segundos, tentar mostrar o seu potencial e a sua condição. Quer dizer, então é absolutamente desigual e, de certa forma, proporciona exatamente a se manter no poder aqueles que continuam no poder, transformando a política numa grande carreira, num grande emprego. Daniel, vamos rever os valores, então na tela vai aparecer para a gente, bem condensado aí, para entendermos, né, de fato, essas cifras generosíssimas, os valores para 2022, governador acima de 7 milhões, aí tem o governador 3 milhões e meio, tem senador 3 milhões e 800, deputado federal acima de 3 milhões também e deputado estadual 1 milhão, um pouquinho deputado estadual. Pouquinho. Só lembrando, nós estamos num país que reserva quase 5 bilhões para o fundo eleitoral, né? E como o professor disse também, as grandes siglas, as maiores bancadas no Congresso vão ser as que serão as maiores favorecidas com isso, né? Aqui em Mato Grosso, nós podemos ter uma aliança grande aí, de um lado e de outro, né? Tanto do governador quanto da esquerda e principalmente, se acaso realmente se confirmar essa aliança de PT com PSD, com PSDB talvez também, terá um tempo de TV muito grande, muito maior realmente, além dos recursos os recursos financeiros, né, para bancar tudo isso. Se você vê, por exemplo, o candidato ao governo, o Mauro Mendes, teria até um pouco mais de 7 milhões e um acréscimo de mais de 3 milhões se caso fosse para o segundo turno, ou vá para o segundo turno, um total mais de 10 milhões para ele aplicar aí na campanha política dele. E agora, realmente, como o professor já disse, a grande desigualdade vai ser nas proporcionais, né? Disputa para deputado federal, para deputado estadual. Quem já tem acesso fácil a esses recursos eleitorais vai ter muita vantagem, principalmente, por exemplo, os 24 deputados estaduais aqui, né? Os que estão correndo para reeleição. Os que estão correndo para reeleição terão mais verba, terão mais condições de se eleger, terão mais verba. Agora, entre nós, sejamos justos, Luciana, Daniel e querido telespectador, vocês acham realmente que, apesar de ser muito dinheiro, vocês acham realmente que o cara vai gastar 7 milhões para a candidatura de governo do Estado? Que um senador da República vai gastar 3 milhões, um deputado 1 milhão e 200? Ah, para! Isso é uma hipocrisia gigante. Os caras gastam muito mais que isso, rapaz. Mas muito mais que isso. Agora, paciência, né? Como eu não tenho prova, eu não posso apontar dedo para ninguém. Mas que todo mundo fala que realmente os caras gastam muito mais que isso, o poder da justiça eleitoral ir lá em cima, né? Para poder fiscalizar Caixa 2. Olha só, falando das eleições 2022, rapidinho aqui uma notícia bombástica da editoria de política do GD. Estou falando do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz. Ele reconheceu que seria impossível viabilizar uma candidatura ao governo estadual pelo MDB. A informação partiu do próprio presidente da legenda, o deputado Carlos Bezerra, que se reuniu recentemente com Muniz. E falando de Bezerra, lembrei de um destaque importantíssimo do jornal A Gazeta. Mostra exatamente, olha aí, Bezerra com Mauro Mendes, guarda-costas na retaguarda da base aliada, o cacique do MDB, Carlos Bezerra, mantém sua posição de apoio ao governador Mauro Mendes, mas evita bater o martelo. Líder de um partido que notabiliza ser heterogêneo, ou seja, Daniel, explica pra gente, ainda sem definição, mas apoiando ali Mauro Mendes, mas amanhã pode apoiar a esquerda, é isso? Ele sinaliza, ontem teve uma reunião no Palácio Paraguai, diz que ele vai se manter, o Carlos Bezerra vai se manter na base, mas fez algumas condições, apresentou algumas propostas e disse, se acaso o governador abarcar isso aí, agrupar tudo que eu disse, realmente a gente vai estar junto com ele, ou não. Afinal de contas, nós temos duas mãos, a esquerda e a direita, né? Bom, naquele momento as duas estão apoiando o governador, mas
Ele está dizendo assim, ó, relaxa, Maurinho, relaxa. Né? É uma bagunça, Luciano, é uma bagunça. Enterraram a ideologia, todos jogaram ideologias no lixo e cada qual está buscando um caminho mais fácil, mais conveniente e oportuno na política matogrossense. Né? Infelizmente, está dessa forma, o que é simplesmente lamentável. Né? Agora, o que me chama a atenção é exatamente a habilidade do Carlos Bezerra. Né? O cara conhece, o cara sabe exatamente o momento certo de dar o bote, né? E, de certa forma, criar artimanhas, criar situações para que realmente possa alcançar êxito, né? Tá levando tudo em banho-maria. Tudo em banho-maria. Tudo em banho-maria. Os caras querem ter esposa e amante ao mesmo tempo e não querem que dê rolo, entendeu? Eita! É bem isso mesmo, entendeu? Politicamente falando, né? Prostituíram tudo a coisa, né? Então, aqui eu segui, aproximo de uma aqui, aproximo do outro ali, tá, e vou ajeitando para chegar lá. Professor, você me fez lembrar agora de analogia. Plínio Marcos, um dramaturgo brasileiro que retratava a política, sabe com quê? Não sabe, ele colocava prostitutas representando a população, viu, exatamente, colocavam aí cafetões representando o poder. O senhor falou agora dessa referência, me lembrou então Plínio Marcos, uma leitura propícia. Gente, acabou aqui o programa, são 7h37. Se Deus quiser, até amanhã, às 6 horas, essa bancada aqui estará esperando por você.